Doutor Estranho Multiverso da Loucura teve o seu primeiro trailer divulgado, né? Esse trailer foi exibido, está sendo exibido ao final de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, mas agora a Disney divulgou esse trailer aí em suas redes sociais. Então bora para aquela nossa análise minuciosa dos detalhezinhos desse trailer para ver o que nos aguarda aí no primeiro filme da Marvel Studios de 2022. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e bora pra nossa análise do trailer de Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Tem muita coisa pra falar. Esse aqui não teve reação porque a primeira vez que eu assisti foi no cinema, né? Esse trailer está sendo exibido como uma cena pós-créditos de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, mas como agora a gente tem ele aqui nas redes sociais da Marvel, dá pra fazer aquela análise pausando nos detalhes, pra gente analisar tudo certinho, então bora pro vídeo. E nesse começo a gente já vê as velas do Sanctum Sanctorum apagando, né? E as vozes do Wong e do próprio Doutor Estranho de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Deles falando dos perigos do feitiço. Aquela cena, não lance esse feitiço, é quando o Wong fala isso pro Doutor Estranho do feitiço que o Peter tinha pedido, né? Pra todo mundo esquecer que ele é Homem-Aranha. O feitiço que dá errado e que dá origem à trama daquele filme. Depois esse feitiço ele é desfeito, mas a gente vai ver mais pra frente, eu vou falar disso também daqui a pouco nesse vídeo aqui. As consequências pro multiverso ainda acontecem. Aqui a gente vê então o Wong e o próprio Doutor Estranho relembrando dos perigos do feitiço pra gente meio que entender o que causou a ruptura do multiverso que a gente vai ver nesse filme aqui. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Esse relógio aqui é o relógio que o Stephen Strange ganhou, né, da Christine Palmer, que é a Rachel McAdams no primeiro filme, é interesse amoroso dele. Eles namoravam e a gente vê em um What If também que eles tinham uma relação muito mais próxima do que a gente viu em tela, né, que ela é muito mais importante para o Stephen do que a gente tinha imaginado. A gente já sabia que ela era importante, mas não daquele jeito. E esse relógio é o relógio que quebrou quando ele sofreu um acidente de carro, é o relógio que transformou ele de um cirurgião extremamente famoso e habilidoso em um feiticeiro com potencial de se tornar o Mago Supremo. Esses quebradiços aqui com o rosto dele de fundo mostram primeiro que ele tá com uma cara meio assustada, né? Deu merda em algum lugar. E também lembra um pouco da dimensão espelhada que a gente vê muito em Homem-Aranha, né? Porque ela tem todas essas rupturas aí de tempo e espaço, então parece bastante aqui. E ele simboliza também tudo aquilo que o Doutor Estranho viveu com a Christine antes. Então ele tem um valor sentimental grande aí pro futuro Mago Supremo. Your desecration of reality will not go unpunished. Sua profanação da realidade não ficará impune, ou seja, mesmo que o Doutor Estranho ache que ele reverteu o feitiço, que tá tudo certo, né? Alguma coisa de ruim aconteceu e isso vai gerar consequências. Isso quem tá falando aparentemente é o Barão Mordo, né? O personagem do Chiwetel Ejiofor, né? Que no primeiro filme ele rompe ali com a anciã porque ele descobre que ela tava também quebrando as leis da natureza, roubando energia sombria. Então ele vaza dali, ele começa a caçar feiticeiros. E aparentemente é ele que está falando isso. E aqui nós temos um cenário também aparentemente já conhecido. Isso aqui, prédios sumindo, né, virando pó, basicamente, né, a realidade toda sendo sugada. Isso nós vimos em What If, né? Para quem não se lembra, o What If, quando o Doutor Estranho quer romper com um ponto absoluto do tempo, né, que a Christine Palmer, ela morre, a realidade dele começa a se desfazer porque porque aquilo é uma coisa que tinha que acontecer. E a cena é extremamente igual a essa. Vocês estão vendo aí a comparação dos dois momentos, é bem parecido. Em What If, naquele episódio do Doutor Estranho Sombrio, que é o melhor episódio de What If, é o episódio que traz reais consequências às mudanças, né? A gente tem o Doutor Estranho que perde a doutora Christine Palmer, ela morre no acidente, e ele decide trazer ela de volta de todos os jeitos possíveis, certo? Só que a morte dela era um ponto absoluto naquela linha do tempo lá. Ela tinha que acontecer. E quando ele impede isso, ele começa a destruir
o universo, ele começa a destruir aquela realidade deles, e aí a anciã, ela separa esse Doutor Estranho em dois. Um que decidiu tentar salvar a Christine e um que seguiu a vida normal. Um que vai sucumbir às forças sombrias e um que vai seguir normal. Só que a gente lembra dessa cena aí, vocês estão vendo agora a comparação. O Doutor Estranho que seguiu a vida normal, ele vê a realidade dele sumindo. E ele fala, mano, o que tá acontecendo? Tá tudo sendo sugado. E é exatamente essa mesma cena. E qual foi a explicação que eles deram lá em What If? Well, I was going to say that this must be the end of the world. That too. You always were a perceptive one. But I fear we don't have much time. Then who's causing this? Well, you are. How? When Doctor Strange, you used the eye and vanished into the past, I couldn't follow. I drew upon the power of the Dark Dimension to split the timeline. To split you. I'm looking for the lost library. Enough living in the past for one evening. Exatamente, ela fala que ela separou a mesma linha do tempo em dois, ou seja, a linha do tempo começou a caminhar assim, né? E ela precisa se juntar de novo. Então essas duas versões de Doutor Estranho vão se enfrentar. A que vencer vai unificar essa linha e aí as consequências serão geradas. Eu acho que aqui está acontecendo a mesma coisa. Há um Doutor Estranho que sucumbiu às forças malignas aí, que está caminhando simultaneamente com o Doutor Estranho que não sucumbiu a essas forças. Isso pode ter sido causado pelo feitiço que ele usa no final de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, pode ter sido causado por um outro feitiço que ele usou em algum outro determinado momento, porque a gente já viu o Doutor Estranho mexendo com tempo e espaço muitas vezes, né? Mas isso aí gerou fortes consequências no multiverso e agora ele está sendo cobrado. Ele vai ter que enfrentar uma versão dele. E é por isso, exatamente igual que aconteceu em What If, que essa realidade está sendo sugada. As cenas são muito semelhantes. E eu acredito que o What If, aconteceu isso em What If para preparar a gente para cá. Para ter um lugar onde a gente possa entender essa explicação de uma forma mais antecipada, diluir isso aos poucos. Não é nada que tipo, não assisti, não vou entender no filme. Você vai entender, eles vão dar um jeito de explicar. Mas quem viu já vai ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, né? Mas a certeza que a gente tem é que esse filme se passa logo depois de Homem-Aranha Sem Volta para Casa e que aqui ele vai encontrar uma versão maligna dele que tá meio que sugando a realidade dele. Ele precisa vencer essa versão maligna. Isso aqui é uma realidade sendo sugada. E por isso eu começo a achar que aquele Doutor Estranho que a gente ainda vai ver aqui no final desse trailer, eu vou falar mais dele, não é o mesmo de What If. It was the only way. Ele fala, foi o único jeito. Que é basicamente o que ele fala pro Tony Stark quando o Tony vê que vai morrer em Ultimato. É a única escapatória. Então, se a gente considerar que ele tá falando do feitiço do Homem-Aranha, né? O único jeito de impedir que o portal lá dos multiversos fosse realmente aberto, que todas as criaturas que conhecem o Peter Parker Homem-Aranha chegassem aqui no OCM, o único jeito de impedir isso era fazendo o que ele fez, que é aquele feitiço extremamente poderoso e perigoso de todo mundo esquecer que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E o que isso pode ter causado no multiverso? Bom, a gente vale lembrar que os personagens que apareceram em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e aqui vai um pouquinho de spoiler de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, então se você ainda não viu o filme, muta nessa parte aqui, e quando eu fizer assim, vai aparecer escritinho aqui embaixo, você pode colocar o som de novo, tá? O que acontece lá é que o Peter, ele salva os vilões, ele conserta os vilões das outras realidades, ou seja, o Willem Dafoe, o Norman Osborn do Willem Dafoe é curado, o Alfred Molina, o Octopus é curado, o Electro é curado, o Lagarto também é curado, então todos eles voltam para sua linha do tempo sem estarem monstruosos. Ou seja, na linha do tempo do Tobey Maguire, o Norman Osborn e o Otto Octavius não morreram. Então isso mudou muito essa linha do tempo, sabe? Na linha do tempo do Andrew Garfield, o Electro também não morreu e não tem os poderes mais. O Lagarto continua vivo, eu acho que o final do Lagarto é basicamente o mesmo, né? Porque lá ele também é curado no final e tudo mais. Mas assim, essas mudanças causaram uma ruptura imensa em outras realidades, em outros universos, que não foi no CM. Então, pra gente acompanhar o CM, aparentemente tá tudo tranquilo. Só que não. Então essas rupturas em outros universos podem fazer com que algumas pessoas fiquem muito com raiva, né, enraivecidas com esse Doutor Estranho e venham para nossa realidade para cobrar ele.
né? A gente lembra que ele falou pro Peter, a morte deles, desses vilões, pro Homem-Aranha, como aconteceu com o Duende Verde, com o Octopus nos filmes do Tobey Maguire, elas são essenciais e são muito pequenas em relação à importância delas pro futuro, né? Pra sequência do mundo. Só que essa morte foi impedida. Todas essas mortes foram impedidas. Então, as consequências pro resto daquelas realidades acontecem, a gente não vê, mas pode ser que isso tenha trazido alguém atrás do Doutor Estranho aqui. Tá confuso, mas é multiverso da loucura, é uma loucura mesmo, né? Espero que vocês estejam entendendo. Se não, manda pergunta aqui embaixo que a gente faz mais vídeos falando de alguns detalhes. But I never meant for any of this to happen. Ele não quis que isso acontecesse, mas aconteceu. E aqui, ó, Christine Palmer, ela tá casando. Ai, que bonitinho, ela e o Doutor Estranho vão ficar juntos, não sei o que. Não, o Doutor Estranho tá assistindo o casamento. Ele é próximo dela, ele conhece ela, muito provavelmente, né? Ele pode estar aqui também usando um feitiço. Ela pode nem lembrar dele, porque a gente vê que ela tá reto, né? Ela nem tá olhando pra ele. Se ela desse aquela olhadinha e depois passasse, tipo, podia ser você, mas você fez merda, não sei o quê. Mas aqui ela tá casando com outra pessoa e a gente vê essa cara dele de, tipo, perdeu ela, né? E a gente lembra em What If que pro Doutor Estranho perder a Christine é uma catástrofe, né? Uma coisa que ele não aceita muito bem. Então isso daqui pode ser um outro Doutor Estranho esse. Um Doutor Estranho que perdeu a Christine de uma outra forma e tentou mudar essas coisas. E esse é o Doutor Estranho que fez merda. Esse é o Doutor Estranho que causou uma realidade sendo sugada, né? E ele que virou um Doutor Estranho sombrio vai enfrentar o Doutor Estranho que a gente conhece. O Doutor Estranho do UCM, que a gente vê... Chegou nessa parte aqui, vocês já perceberam que vai ter mais de um Doutor Estranho nesse filme, né? Até alguns. Um corvo estranho pra caralho e... Logo no frame seguinte aí, a América Chaves. A América Chaves, essa personagem que tá aí de costas, ela vai ser interpretada pela Xochitl Gomes, né? Ela é uma heroína latina, né, que tem um poder de atravessar universos. Então ela pode criar portais para outras realidades na base da bicuda. Ela é um pouco bruta, ela tem super força e tudo mais. E ela abre, então ela dá um chute no ar e ela abre um portalzinho que vai para outra realidade. E ela é uma conhecedora de multiverso. Então a gente vê que o Doutor Estranho trata isso de pessoas que conheçam o multiverso, porque ele fala pro Peter que isso é um conceito que eles conhecem muito pouco. Então ele vai atrás de pessoas que conhecem mais do multiverso, os famosos seres Nexus. E ela é um ser Nexus, é um ser que consegue transitar entre essas realidades. Nós conhecemos outro ser Nexus que vai aparecer também daqui a pouquinho. Só que antes disso, nós temos que ver aqui o Sr. Wong. A cara dele de pavor, o sangue todo no rosto dele e o fato dele ter sido declarado Mago Supremo, isso a gente descobriu em Homem-Aranha, né? Indicam que, infelizmente, o Wong não deve passar desse filme aqui. Para o Doutor Estranho, Stephen Strange se tornar o Mago Supremo, que é uma coisa que vai acontecer, o Wong precisa estar fora. Ele não vai ceder esse manto num duelo por combate, por exemplo. Então eu acho que aqui aparentemente não dá pra ver muita coisa do que tá rolando, mas eu acho que aqui o Wong vai pro saco. E aqui no cantinho parece um dragão, né? Parece um olho aqui, uma boca e tudo mais, o nariz aqui. Não sei, pode só ser a estátua do Sanctum Sanctorum, mas pode ser alguma criatura, porque tá cheio de monstro aqui nesse filme também. E aqui, ó, tem um Doutor Estranho, aparentemente, com um cabelo mais longo, uma faixa na cabeça, que foi chamado em brinquedos desse filme, né? Brinquedos licenciados desse filme, chamado de Doutor Estranho, Defensor Strange, né? Acho que é alguma coisa assim, mas tem Defensor no meio do nome. Isso pode ser uma referência à HQ dos Defensores, né? Que é uma HQ aí que o Doutor Estranho reúne uma série de outros heróis aí pra lidar com uma ameaça interdimensional, uma ameaça que transcende aí os conceitos de tempo e espaço. Então acho que é a mesma coisa que tá acontecendo aqui no filme. Aberturinha da Marvel. Meio diferente, né? Meio musiquinha Stranger Things aí. E aqui, cidadezinha leve, Doutor Estranho, ele é estiloso pra caralho, o Cumberbatch é foda. E Wandinha. A Wanda, ela é o grande destaque de todo lugar que ela aparece ultimamente. Em WandaVision ela deixou uma marca que acho que perdura o ano inteiro. Ela provavelmente é a heroína mais popular desse ano das produções da Marvel aí. Acho que agora com Homem-Aranha tem alguém aí pra bater de frente com ela. O Tom Holland se saiu muito bem. Mas ela é muito popular e se tornou muito grande. E ela com certeza vai roubar a cena aqui nesse filme também. I knew sooner or later you'd show up. I made mistakes, and people were hurt. I'm not here to talk about Westview. Then what are you here for? I need your help. Eu não vim aqui pra falar de Westview, ela já chega na defensiva, por quê?
Pra quem não lembra, em WandaVision ela pegou uma cidade inteira e aprisionou a mente de todos os moradores daquela cidade para ela ter a vida dos sonhos dela, né? Westview foi a cidade onde ela morou com o Visão por pouco tempo. Era tudo uma ilusão criada por ela, né? E a gente sempre se perguntou, mano, o que o Doutor Estranho tá fazendo que ele não vai se meter? Porque ali ela se tornou a Feiticeira Escarlate, um ser Nexus. Ali ela rompeu provavelmente uma primeira barreira do multiverso, a gente já falou disso e podemos falar mais também. E então por isso ela já chega na defensiva, né? Porque o Doutor Estranho, se ele fosse o Mago Supremo, ele deveria estar se importando com isso. Mas, primeiro, ele não é o Mago Supremo, então isso é tarefa do Wong. Segundo, o Wong tem muita coisa pra fazer, ele deve ter tido assuntos mais importantes. E terceiro, ele quer que se foda também. O Doutor Estranho tá na dele aí, velho. Ele é imprudente, ele é também essa pessoa meio que explosiva e, mano, o bagulho já tá resolvido. Que essa merda aí, porra. Deixa quieto então, não vou atrás, eu também faço minhas cagadas. Então ele tá aí pra resolver um problema dele e pra ela ajudar, e o problema é o multiverso. Ó, pra quem não lembra, a Agatha, quando tá lutando com a Wanda, ela fala do Ser Nexus, ela fala do Darkhold, que é aquele livro sombrio que tem muito conhecimento místico. E a Wanda depois ela pega o Darkhold, ela estudou o Darkhold inteiro. Enquanto ela fazia tudo, inclusive aí nesse momento que ela tá cortando as plantinhas, a versão Feiticeira Escarlate dela deve estar estudando Darkhold lá na casa. It's what? What do you know about the multiverse? Isso daqui é uma arena muito foda, né? Muito louco. Eu acho que isso daqui pode ser também um campo, né? Uma morada interdimensional. Tipo, ela fica entre as dimensões. Uma parada meio do Tribunal Vivo. Não é o Tribunal Vivo, tá? Mas é um ambiente que não funciona nas leis do tempo e espaço. Tipo aquela casa do Kang lá, que ficava numa parada onde as linhas temporais eram todas ao mesmo tempo, né? Isso daqui eu acho que vai além, porque lá do Kang eram todas as linhas temporais, mas era um universo, era uma realidade só, que é a realidade do CM, né? Aqui eu acho que são todos os universos, é uma parada que vai tudo... A gente vê essas entradas, cada uma dessas entradas aqui pode ser um universo, tá? Então isso daqui é uma parada bem zica. Pode ser aqui que eles vão para buscar, como diria nosso ET Bilu aí, buscar conhecimento em relação ao multiverso. E aqui a gente vê atrás dele, ó, a Xochitl Gomes, que é a América Chaves, né? O nosso Doutor Estranho, aparentemente esse aqui é o nosso Doutor Estranho, e a Wanda do outro lado ali. I'm sorry, Steve. E aqui o Mordo aparece, ele tá com um visual diferente do primeiro filme, tá cabeludão, tá bem estiloso. E ele não tá com uma cara de vilão, não, porque na cena pós-crédito do primeiro Doutor Estranho indicava que ele viria com muito rancor, tal, muito puto, que seria uma ameaça do nível aí do Doutor Estranho. Mas aqui ele tá bem mais zen, né? Acho que ele vai dar aquele recadinho, tipo, você fez merda, não me procure que eu não tô mais nessa. Aqui no Camartage a gente tem vários feiticeiros preparados para a batalha e uma névoa bem zica aí também, bem assustadora, então vem coisa ruim por aí. Olha a cara deles, a galera aqui atrás meio assustada e uma voz, né, de fundo, dando mais uma vez um recado enigmático. Esse filme tá com uma temática muito pesada, né? O Sam Raimi é o diretor, ele é foda. Ele fez os filmes do Tobey Maguire, pra quem não se lembra, né, de Homem-Aranha. Então, ele manja e tá com uma carinha muito boa, que tô gostando demais do tom desse filme. Espero que você entenda, parece ser o Mordo de novo. Aqui a Wanda, provavelmente dentro do Sanctum, né, de algum Sanctum aí, fazendo algum feitiço ou procurando alguma coisa no multiverso. Como ela é essa Feiticeira Escarlate, é um ser Nexus, ela pode também buscar essas coisas. Não sei se é a busca dela pelos filhos, não sei se é alguma outra coisa, mas se é pra ajudar o Doutor Estranho, mas aqui ela tá preparando algum feitiço e ela já tá muito mais foda do que o que a gente viu em Westview mesmo, do que a gente viu em WandaVision. Lá ela começa a ter o poder da Feiticeira Escarlate. Aqui ela já estudou o Darkhold de cabeça para baixo, direto, de ponta a ponta, 3, 4 vezes. Então ela já sabe muito mais do que lá. Aqui o Mordo lutando com o Doutor Estranho, então também, né, dá pra entender que ele pode sim ser antagonista. Aqui, ó, ele tá falando, a maior ameaça, ele vai completar falando, é você mesmo, né? Mas aqui a gente tem uns feiticeiros enfrentando alguma ameaça de fogo, e aqui no meio, bem no círculo, tem uma criatura que nos quadrinhos ela é aprendiz do mago, né? Do Mago Supremo do Doutor Estranho, é o Rintrah.
O Hintra, ele é um aprendiz do Doutor Estranho, ele é um alien, né? E aqui também parrudão, tal, essa cara de rinoceronte aí. E aqui ele também parece estar do lado dos feiticeiros, então também vai estar lá no Kamar-Taj. E acho que pode ter até alguma coisa a ver com o que a gente viu do Abominável em Shang-Chi, porque ele estava sendo treinado pelo Wong, então eles podem estar treinando algumas criaturas dessas aí para aumentar o poder desses feiticeiros, né? E ó, de novo, o Wong, gente, bem debilitado aqui, porra, tipo, últimas forças, eu preciso resolver isso porque eu sou o Mago Supremo e isso pode custar minha vida, mas é minha missão, sabe? Eu acho que vai ser nessa que ele vai morrer aqui e infelizmente, mano, acho que tá com os dias contados. Aqui o Sanctum completamente destruído, né? Alguns feitiços do Doutor Estranho saindo e aqui eu já não sei também se é o Doutor Estranho que a gente tá acostumado. Ó, nesse momento, o Doutor Estranho tá soltando uma criatura de dentro dele. E qual Doutor Estranho que tinha assimilado criaturas? O Doutor Estranho de What If. Aquele Doutor Estranho, por que eu falei que ele não é o Doutor Estranho do final? Porque aquele lá ele teve um arco de redenção. Então ele pode realmente ser trazido pra cá pra ajudar, né? E aqui tá saindo uma criatura de dentro dele. Quem assimilou as criaturas mágicas, místicas aí foi aquele lá. Eu acho que ele pode sim aparecer nesse filme. Eu acho que outros personagens de What If podem aparecer em live action nesse filme, mas eu acredito que não vai ser ele aquele Doutor Estranho Sombrio. Aquele lá é uma outra ameaça ainda maior e ele vai ser ajuda. Então essas criaturas saindo de dentro do Doutor Estranho indicam que, ou o nosso Doutor Estranho do UCM acabou assimilando também criaturas místicas, ou é aquele Doutor Estranho de What If que vai vir pra cá. E é muito foda, tá? É muito foda. E aqui nós temos uma criatura que tá lançando um busão em cima do Doutor Estranho. E parece o Shumagorá, até por conta desse olhão aí no meio. Mas brinquedos, de novo brinquedos, né? Brinquedos licenciados aí da Marvel, indicam que ele é outro monstro. Nesses produtos licenciados ele tá listado como Gargantos, que é um vilão marítimo do Namor, né? Então eu não sei se aqui eles estão usando isso pra esconder o Shumagorá, não sei se é o Gargantos mesmo, até porque eles são meio parecidos, vocês estão vendo aí na imagem. Pode ser um ou outro, mas como tá falando Gargantos, a gente vai de Gargantos aqui, mas eu acho que vai ter Shumagorá em algum momento. Se não é ele aqui, vai ser em determinado momento. Ele lança o busão no Doutor Estranho, o Doutor Estranho lida com isso da maneira mais fácil possível. A gente viu ele fazendo coisa parecida em Ultimato, só que se eu não me engano, em Ultimato era com um carro. E aqui atrás dele, meio que se defendendo, é a Xochitl Gomes, né, a América Chaves. Uma outra personagem dos Jovens Vingadores que tá chegando no CM. E aqui chegou, ó. O Sanctum tá com um portal aberto, tá um rombo aberto ali, já deu treta. E agora vem descendo, provavelmente sim, a última ameaça do filme. Ó, aqui nós vemos os dois doutores estranhos aí, virados pro mesmo lado. Eles não estão se encarando, os dois estão olhando pro mesmo lugar, mas eles estão em lados opostos aí. Então eles devem se antagonizar aí. E o portalzão lá no fundo sugando tudo, mano, ó. É isso. Aquele negócio que eu falei lá do começo. Esses dois Doutores Estranhos são da mesma linha do tempo. Um foi pro lado sombrio, o outro não, parece Star Wars, né? Mas agora eles vão se enfrentar e o Doutor Estranho que a gente conhece, o bonzinho, precisa ganhar pra ele salvar essa realidade. Se o outro Doutor Estranho ganhar, vai dar merda. E já tá dando essa merda. Então, além de ganhar, o Doutor Estranho tem que ganhar rápido, tá? Is you. Things just got out of hand. Mano, puta que pariu. O Cumberbatch, ele é foda, né? Ele já fez alguns vilões do caralho. Os vilões dele são muito emblemáticos. A voz dele é muito potente. E ver ele nessa pegada sombria, mano, me arrepia demais. Eu queria muito ter... Eu até pensei na hora lá no cinema em pegar meu celular e botar pra gravar minha reação ali mesmo. Só que tava escuro, não ia dar muito certo. Mas, mano, isso daqui é maravilhoso. É uma coisa incrível, sensacional. As coisas fugiram ao controle. Então, assim... Ele pode estar falando, mano, eu fiz merda aqui, fugiu o controle, mas é isso, tá ligado? Eu sou foda, eu vou conseguir porque o Doutor Estranho é arrogante, né? Ele sempre foi. O Tony Stark também é muito arrogante, sempre foi. Se ele cede, né, às forças do mal, ele vai ficar ainda mais arrogante, né? Ainda mais perigoso, ainda mais letal. De maio nos cinemas, mas ainda não acabei, tá? É bom a gente lembrar algumas coisas do Doutor Estranho, porque ele sempre mexeu muito com a linha do tempo. Já no primeiro filme ele brinca com a maçã e o Wong avisa ele que brincar com a maçã já pode ser perigoso.
Aí depois, no próprio filme, ele vai lá e negocia com o Dormammu, também de novo, usando a Joia do Tempo. Em Ultimato, em Guerra Infinita, ele vê milhões de oportunidades, de possibilidades, e só uma a humanidade vence. Se tem milhões de possibilidades e só em uma a humanidade vence, talvez a vitória da humanidade seja um ponto absoluto do tempo. A derrota da humanidade seja um ponto absoluto do tempo, e encontrando essa uma possibilidade, ele desfez isso, né? E as consequências podem ter vindo aí de uma forma mais demorada, mas chegaram. Mas eu acredito realmente que serão consequências do feitiço que ele usa no final de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ele faz todo mundo esquecer o Peter, mas outras linhas do tempo são muito afetadas por isso, porque personagens que deveriam ter morrido lá não morreram, e a gente não sabe os benefícios e malefícios que isso poderia causar. Então esse trailer e o filme do Homem-Aranha vão gerar muitos outros vídeos. Mandem perguntas aqui embaixo, porque a gente vê e já prepara também outros vídeos aí explicando pra vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e mandem pros seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.